Vamos, nesse momento, orarmos a Deus. Maravilhoso Deus, Pai poderoso, Senhor da glória, único e santo, verdadeiro Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, meu Pai poderosíssimo e eterno Mestre querido e santo. Meu Senhor, eu te agradeço, meu Pai querido, pela oportunidade que o Senhor está concedendo a nós. E neste momento, meu Pai querido, quero te apresentar, meu Pai querido, ó Senhor Deus, para que esse estudo, Senhor Deus, venha ajudar muitas pessoas a chegarem ao conhecimento da verdadeira Escritura Sagrada. Em nome de Jesus, o sumo sacerdote eterno, eu abençoo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós já estamos entrando aqui nesse canal abençoado aqui do YouTube, né? Graças a Deus. E temos a plena certeza, e para aqueles que não me conhecem, né? Meu nome é Salvador, estou aqui ministrando a palavra do Senhor, o ensinamento do reino nessa noite. E hoje, meus amados irmãos, vamos falar um pouco de um texto bastante polêmico, e muitos irmãos até falam, pastor, sempre prega, né, essa palavra aqui. Mas as pessoas que estão aí chegando, as pessoas que estão aí acostumados, às vezes, ouvir alguma coisa que não coincide com a verdade, ele, deparando com um estudo desse, as coisas vão mudar na sua vida, tá bom? E é muito importante nós termos em mãos o conhecimento, porque dentro do conhecimento chegamos a um lugar, né? Hoje vamos falar, meus irmãos, acerca do joio e o trigo. No livro de Mateus, capítulo 13, versículo 30, diz a palavra de Deus: deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Então, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Meus irmãos, vamos dirigirmos aquela oração. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Ao único Deus, a honra e a glória para todos sempre. Amém. O trigo e o joio. É muito complicado esse texto, irmãos. Às vezes as pessoas perguntam, mas o que diz o trigo e o joio? Diz simples. Está falando aqui de dois arrebatamentos. Porque está dizendo que há duas colheitas, né? O joio será tirado, colhido primeiro, e o trigo depois. Então tem duas colheitas, o trigo e o joio, certo? Glórias a Deus. Nesse estudo, direi como sucederá o arrebatamento do sumo sacerdote Jesus. Do lado oposto, muitos pregam o evangelho para serem venerados. Essa é uma realidade, né? Não vamos nos enganar. É uma realidade. É uma realidade. As pessoas estão pregando, talvez, no evangelho para serem venerados. Infelizmente. Esses precisam saber que praticar iniquidade gera laço mortal, tá? Então, quando a gente pratica a iniquidade, o laço mortal é certo. Porque o Senhor disse o quê? Para vós que praticais a iniquidade, ficarão de fora do reino de Deus. Tá? Glórias a Deus. As tribos dos filhos de Israel comentam a Escritura escondida no passado. Eu quero dizer para você que a Bíblia, a Escritura,
ela foi escondida no passado. Mas nós estamos diante da presença de Deus, já muito certos que essa palavra voltou novamente e quer que todos entendam, aprendam qual é a agradável vontade de Deus. Tá? Glórias a Deus. As tribos dos filhos de Israel comentam a escritura escondida no passado. Infelizmente, muitos satisfazem ventres viciosos com palavras encantadoras. Glórias a Deus. Na Bíblia registra que primeiro Satanás fará proezas na terra. Depois virá o arrebatamento do sumo sacerdote Jesus. Para alertá-los, anunciamos parte das profecias e o evangelho eterno erguido nos últimos tempos. Porquanto os irmãos do passado, não entendendo as profecias, foram lesados no concílio de Nicéia. Então, quando tudo aconteceu, mediante a palavra de Deus, no concílio de Nicéia foi o fundamento da igreja, tá? Não existe aquela palavra, talvez muitas pessoas aí, católicas, ou de qualquer uma outra religião, ou até mesmo pessoas evangélicas, têm na cabeça que a igreja foi fundada no Pentecostes. Tem na cabeça que a igreja, os apóstolos a fundaram. Ou tem na cabeça que a igreja foi fundada pelo próprio Cristo. Não. Jesus e os seus discípulos, claramente posso dizer que eles não fundaram. Eles não fundaram a igreja, tá? Isso eu posso afirmar biblicamente, tá bom? Vamos ver aqui. A palavra de Deus nos diz que Jesus falou: eu não vim testificar de mim mesmo, mas do meu Pai que me enviou. E se eu faço isso, o meu testemunho não é verdadeiro. Então ele não veio criar absolutamente nada. Ele veio cumprir o que já estava escrito. Tá? Ele veio cumprir o que já antes Deus havia escrevido. Essa é a realidade. Tá? E por que eu falo que os apóstolos também não a fundaram? Porque a própria palavra disse que quando Jesus sobe, ele disse para os discípulos: eis que eu vou para o meu Pai e vou enviar-vos um outro Consolador, e este vos ensinará e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho ensinado. Então, se Jesus não fundou, certamente eles copiaram o que Jesus disse. Mas deve ter sido os irmãos depois disso. Bom, se os irmãos estavam ali pregando a verdade de Deus, teriam que copiar também os discípulos. Também digo que não fundaram. Mas aí a gente já tem a noção. No livro de Apocalipse, no capítulo de número 3, versículo 8, na parte B do versículo diz: ninguém pode fechar a porta que o Senhor abriu, possuindo pouca força. Que porta é essa? As tribos dos filhos de Israel. Então, as tribos dos filhos de Israel, elas foram espiritualizadas por Cristo. E essa porta só poderia ser fechada, essas tribos dos filhos de Israel só poderiam ser barradas, impedidas de andar, por uma pessoa que tivesse muita força.
E nós sabemos que apareceu na história um homem por nome Constantino, que possuía muita força. Então, por ser imperador de Roma, ele então fechou a porta aberta por Cristo. Muitas pessoas, mas quer dar muita glória para Deus, acaba não dando nada, né? Mas Jesus jamais... Não, está na Bíblia. Tá? Você pega lá a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 6, ou 3, versículo 8, e você vai entender o que eu estou dizendo. Bom? Mas os arrebatamentos, como nós estamos falando do joio e do trigo, vai acontecer, tá? Claro que o arrebatamento do sumo sacerdote Jesus, esse é o autêntico de Deus, tá? Porque o sumo sacerdote Jesus é aquele que está sentado à majestade de Deus e que está diante de Deus. Ele é o nosso sumo sacerdote, tá? Agora, alguém que vai trazer um outro arrebatamento, ou a colheita do joio, esse daí nós sabemos que já está preparando. Isso será a qualquer momento, tá? Isso aí é o que muitos pregam, dizendo, olha, a qualquer momento eu vou sair daqui. Talvez sem conhecimento, talvez sem uma palavra devida, pensa que é um arrebatamento verdadeiro do Senhor. Pensa que é a aparição agora do anticristo reinando e entrando a tribulação. Essa falsa vinda de Cristo vai acontecer. E as pessoas, é bom que estejam preparadas. E muitas pessoas que dizem entender a palavra não estão preparadas, não sabem o que isto quer dizer. Mas você que está aqui, que chegou por esse canal, não sei o tempo que você vai me ouvir, espero que você não me ouça depois de tudo cumprido, para que você tenha tempo de se consertar, de entrar num padrão espiritual com Deus, né? Mas antes do sumo sacerdote Jesus levar o seu povo, preste bem atenção o que vai acontecer. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, meus irmãos, o homem do pecado, ele vai manifestar. Ele vai chegar. Tá? Ele vai vir. E isso vai acontecer. E as apostasias já estão quase começando, né? Já tem algumas já caminhando já por aí, tá? E essas apostasias vão chegar, são 7 apostasias. E depois que elas todas se cumprirem, então o sumo sacerdote Jesus, que está à destra de Deus, o Filho de Deus, ele virá e buscará o povo seu. E como disse Tito, né? Especial, zeloso de boas obras. Muitas pessoas não querem entender, mas não temos saída a dizer. Cristo não tem entidade humana para levar. Cristo não vai levar uma entidade humana. A igreja é uma entidade humana. Não vai. Mas eu sou igreja. As pessoas não sabem o que significa igreja. As pessoas não têm conhecimento o que a igreja representa. Tá? Por isso fala que é a igreja. No momento que ele fala que ele é a igreja, em outro momento ele fala que ele vai à igreja. Então, dá para entender muita coisa, né?
Mas vamos caminhando. A parábola do joio e o trigo foi entregue por Jesus. Ele falou isso. Tá? Essa comparação representa dois arrebatamentos. O do anticristo e de Jesus, o sumo sacerdote eterno. Outras passagens bíblicas também confirmam esse tema. Tá? Tem mais passagem bíblica afirmando isso, tá bom? Mateus 13:48. Agora, e estando cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então, assentando-se, apanham para os cestos bons, os ruins, porém, lança fora. Aí muita gente fala, mas pastor, então o arrebatamento do trigo será primeiro. Então, porque ele primeiro pega os bons e os ruins joga fora. Mas espera aí, você tem um pouquinho de prudência para entender comigo. Esses pescadores estão onde? Em casa ou na praia? É óbvio que está na praia. É óbvio que a praia é o local onde eles fizeram essa separação. Mas primeiro ele jogou fora, ou devolveu ao mar, ou rio, o que é ruim. E certamente não jogou na praia, não jogou à beira do rio, não. Por que ele não fez isso? Porque nós sabemos que vai sujar a Marte, né? Jogou na água. E depois ele fez o quê? Pegaram os peixes bons e levaram para casa. Então, primeiro, ele jogou fora os ruins. Depois, levou os bons para casa. Então, está combinado que primeiro sairá o joio. Depois, guardará o trigo em celeiro. Tá? Glória a Deus. Pela Bíblia, precisamos saber quem representa joio ou trigo. Para discerni-lo, devemos observar que as plantações têm formação diferenciada. A Bíblia diz que o joio se colherá primeiro, porque essa planta destrói a criatura humana. A Escritura Sagrada também diz que para nada presta, motivo porque será queimado. Tá? O joio para nada presta, motivo porque ele será queimado. Glória a Deus. Então, meus irmãos, é óbvio que estamos aqui para ajudá-los a entender a boa palavra, tá? Glórias a Deus. Agora, quem será o joio? Nós vamos trabalhar nisso hoje. Quem poderá, quem supostamente seja o joio? Vamos trabalhar nisso hoje, certo? Então vamos lá, glórias a Deus. Mateus 13:26. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Por quê? Porque Satanás, o inimigo da família, plantou o joio quando havia plantado o trigo. Para quê? Qual a finalidade? Qual foi a finalidade que levou a plantar aquele joio? Você sabe muito bem o que significa joio. Você ouviu falar isso todo dia. Eu, um tempo, aprendi que o joio era alguém ruim que levava pessoas para a igreja. Um tempo, eu aprendi que joio levava muita gente para a igreja. Mas hoje, o Espírito de Deus nos fez entender claramente que joio
não é quem leva a pessoa para o culto, para o templo. Não. Joio é quem ensina errado aos que estão no templo. Esse é joio. Você percebe que quando a pessoa ensina alguém errado, ele é venerado? Ele é exaltado? É essa a realidade. Ele é exaltado. Por quê? Porque ele atrai pessoas para ele. Ele atrai pessoas para junto dele. Isso é, infelizmente, é isso. Você está assistindo aí, irmão? Se estiver gostando, dá um likezinho, tá? Se não tiver inscrito ainda, escreve, tá bom? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Grande é o Senhor nosso Deus. A parábola de Jesus começa com o pai de família plantando uma seara. Como todos, preparou a terra para semear. São verdades. Você não vai plantar numa terra sem antes prepará-la, certo? Vamos lá. Ao terminar seu trabalho, descansou. A plantação representa o reino de Deus. O joio e trigo revelam dois arrebatamentos. O Jesus de Ismael, tá? Que na Bíblia foi apresentado o anticristo como um nome diferente para separar e para ninguém desconfiar que Ismael estava reinando. Então colocaram o nome anticristo. Então quando fala nome anticristo, as pessoas já têm na cabeça, ó, é o capeta, né? Mas quando fala Jesus Cristo de Ismael, ó, esse rapaz não é gente ruim, não. Sabendo que é o mesmo. Né? Só que na versão bíblica, tiraram Jesus de Ismael da original. Porque quando nós falamos de duas entidades, ou duas pessoas diferentes, no caso do Senhor Jesus, um sacerdote eterno, e no caso do Jesus Cristo de Ismael, está dizendo bem claro, né? Está dizendo bem claro que precisamos entender que essas duas linhagens caminham. E a Bíblia dá suporte para isso. No livro de Apocalipse, capítulo de número 22, 16, diz que Jesus é a resplandecente estrela da manhã. Isaías, capítulo 14, nos diz que Satanás é a antiga estrela da alva. Não muda o fato de estrela da alva e estrela da manhã. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. O joio e trigo revelam dois arrebatamentos. O Jesus de Ismael buscando seus súditos, o joio, e após as profecias, o Jesus de Israel levando a noiva. Tá? Então vocês entendem aí que essa realidade está notória, tá bom? Vamos ver aqui, Lucas 21, 27. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Quando você ouve ou lê esse versículo, não te causa espanto? Não te chama atenção em alguma coisa? Ou você recebe de bom grado? Porque você olhou quem disse. Porque as pessoas, eles recebem a palavra não porque ela é, mas porque alguém disse, e quem disse tem nome. Na verdade, não é Deus, não é a palavra que tem nome, é quem disse. E é muito perigoso agir dessa forma. Muito perigoso. Tá? Glórias a Deus. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem.
com poder e grande glória. Tá? A escritura bíblica, na versão das pessoas religiosas, das editoras atuais, escreve aqui filho do homem, filho com letra maiúscula. Está dizendo aqui que esse é o Filho de Deus, porque o Filho aparece com letra maiúscula. Essa é a dimensão do Evangelho eterno. Tá? Para quem não sabe, a Bíblia tem 3 dimensões. E essa dimensão da qual falamos do Evangelho eterno, só quem pode proclamar e consegue proclamar é quem for revelado por Deus. Senão ele não vai conseguir. Mas como eu vou saber que eu estou na dimensão do Evangelho eterno? Quem prega sabe se está pregando ou não o Evangelho eterno. Claro, se você está acostumado de ouvir a versão carnal da Bíblia, daquela que o inimigo domina, você não vai saber. Você não vai entender se é ou não é o Evangelho eterno. Aceitar tudo de bom grado. Então é preciso sim dedicar o conhecimento, dedicar a palavra de Deus, não como nós queremos que ela fala, mas uma palavra que está pronta para nos ensinar, independente que queremos ou não. Tá bom? Isso aqui é a primeira volta. É a colheita do joio, tá? Por quê? Porque um outro texto atrás está dizendo o quê? Assim como o relâmpago do Oriente ao Ocidente, ele brilha rasgando o céu, na mesma velocidade será também a vinda do Filho do Homem. Então, se a vinda do Filho do Homem é como um relâmpago, é diferente desse versículo. Perceba. E então verão, o seu olho vai ver. Agora vamos colocar que você esteja no porão de uma casa. E segundo isso aqui, todas as pessoas da terra vão ver. A palavra verão, ela está no verbo. É claro que nós sabemos que o verão é uma estação do ano, mas ela está no verbo ver, tá? E então verão vir o Filho do Homem. Quem está numa caverna também vão ver. Pastor, mas é a glória de Deus. Não, vai ter que sair da caverna. Mas e o Senhor Jesus, sumo sacerdote eterno, volta, eu estou na caverna. Como é que eu faço? Você não vai ver. Você vai encontrar com Ele. Você nem vai saber que você foi arrebatado. Mas quando você vê aquela multidão e ali é nuvem, e uma pessoa tão especial no meio, você vai saber, opa, acabou de acontecer o arrebatamento, estou aqui. É diferente de alguém que tem que sair da caverna para ver. Então fala que todo olho vai ver. Mas não fala que todo olho vai ver e todo olho e serão levados. Também não poderia dizer, né? Porque tanto o arrebatamento do joio como do trigo, de igual modo, nem todos serão levados. Não é verdade? Então vamos lá. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem. Vão ver até a nuvem. Com poder e grande glória. Você viu que na palavra que Paulo disse? Na palavra o que Paulo disse? Não é de se admirar, porque o próprio Satanás se vestirá de anjo de luz. E ele vão enganar, se possível, os escolhidos de Deus. Então, somente quem é instruído e for revelado de Deus, que serão os escolhidos, que não vão aceitar isso.
Ele pode estar na igreja, ele pode viver na igreja, ele pode ser obreiro, ser pastor, ser missionário, ele pode ser o que ele bem queira ser. Ele pode pensar de ser o que for. Ele pode ter o que tiver. Mas ele só verá Deus se for revelado. Se ele não for revelado, não verá Deus. A quem o Filho do Homem quiser se revelar. Certo? Mateus 11, 27. Agora vamos para o arrebatamento verdadeiro. Você percebe que vai ser diferente agora, tá? Acompanha comigo. 1 Tessalonicenses 4,17. Aqui sim, fala do arrebatamento verdadeiro, tá? Depois, está dizendo aí combinou certinho com a palavra do trigo, tá? Quando o joio é levado para o fogo, depois o trigo é guardado no celeiro, né? Pega os peixes ruins, joga fora, depois leva o bom peixe para a sua casa. Não combinou? Olha cá. Depois nós, os que ficarmos vivos, tá? Isso quer dizer o quê? Está dizendo das pessoas que morreram com Cristo até ali? Não. Está falando o período do julgamento de Deus. Quem estiver vivo de quando começou o julgamento, porque nós já estamos no julgamento, o julgamento já começou. Então, quem estiver vivo serão arrebatados, e aqueles que já morreram também encontrarão eles nos ares, tá? Preste bem atenção que não vai ver o Senhor. Percebeu? Depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Olha, juntamente com eles nas nuvens, com aqueles que morreram, tá? Agora fala, não vai ver o Senhor, vai encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Você percebeu a diferença de um versículo do outro? É isso. Comenta-se a Bíblia, quando os semeadores saíram da plantação, escute bem, sendo já noite, o inimigo semeou joio na terra. O proprietário se preocupou e seus servos, vendo a plantação corrompida, pediram para arrancar o joio. Ele passou um tempo, eles notificaram que tinha joio no meio da plantação, né? Mas o proprietário disse, deixe-o crescer com o trigo. Arrancá-lo agora, destruirão a seara. Se eu arrancar ele agora, que vai destruir tudo, vai arrancar tudo, vai arrancar o trigo, vai arrancar tudo. Pastor, de qualquer forma o trigo, o joio será arrancado também. Verdade. O joio será arrancado. Mas tem problema o joio ser arrancado quando o trigo estiver já maduro? Se arrancar o trigo, já está maduro. Põe na colheita, não vai perder. Não há nenhum problema. Só não pode arrancar o trigo que estiver verde ou que ainda não estiver dando seu fruto. Certo? Mateus 13, 25. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Glória a Deus. Então é aí que você está já entendendo a palavra, certo? A Bíblia disse que o joio ficará com o trigo até a colheita. É a realidade. A boa lavoura, proveitosa ao homem, infelizmente cresce com o joio. Ela cresce com o joio. Observando a erva, percebi suas raízes interlaçarem a boa planta. Então, irmãos, o joio, ele vai dominando a raiz do trigo. Ele vai dominando a estrutura do trigo.
Então, quando você pega uma pessoa que está aí ensinando e levando o povo para ele, fazendo aquela idolatria toda, ele está entrelaçando a raiz do trigo. Você não pode mexer com ele. Deixa na colheita, ele vai ser arrancado. E quando o joio ser arrancado, quem for da salvação já está maduro. Quem não for, vai se perder. Ele vai ser arrancado e vai perder. Infelizmente é isso aí. Tá? Glórias a Deus. Semelhantemente, quem subestima o mal, esse será contaminado. Conclusão: aquele que interage com o joio, se cair, dificilmente erguerá. Tá? Então, irmãos, o joio, quando ele interlaça a raiz do trigo, ele enfraquece, ele puxa a vitamina que o trigo deveria ingerir para soltar os seus frutos. Ele suga tudo, todo o adubo ali do trigo, ele suga tudo. Ele atrai, suga. Ele faz aquela coisa. Mas é o que estamos dizendo. Então as pessoas, irmãos, quando elas estão embriagadas numa mensagem de um falso profeta, ele fica tão embriagado que ele não consegue reagir. Ele não consegue se levantar. Ele não consegue, ele está tão desnutrido espiritualmente. Ele aprendeu que tem que dar pulo para ser crente. Ele aprendeu que tem que falar língua estranha para ser fiel, para ser usado por Deus, para ter o Espírito Santo. Então ele está um crente controlado. Ele não é um crente livre. Ele não é um crente em que Deus, que está pronto para Deus usar da forma que Ele quiser. Mas ele está pronto para Deus usar ele da forma que aquela pessoa que ensinou ele quer. Então ele ensinou daquela forma. Se Deus não vier ensinar, usar daquela forma, ele não aceita. Ele já está realmente controlado para não fazer, para não aceitar. Tá? Infelizmente, essa situação aí. Glória a Deus. Mas vamos lá, irmãos. Nós não sabemos quem será o joio. Quem será o joio? Nós vamos ver aqui o que pode acontecer. Geralmente, a pessoa caminha conosco. O joio sempre está pertinho do trigo. O joio não fica longe do trigo. Ele sempre fica pertinho do trigo. Os tais geram seguidores, doutrinando errado. Eu disse para vocês como é que funciona a coisa? Não. Doutrinando errado. Após anunciar isso, alguns me perguntam: não podemos ensinar a Bíblia? A resposta é: nunca erram pregar a palavra corretamente. Porque a Escritura Sagrada apoia pessoas sinceras. Então, irmãos, se você prega, vive sinceramente a palavra, a Escritura é do seu lado. E ai de quem toca em você. Mas também, se ainda não teve, porque tem pessoas, irmãos, que ele acha que está pregando certo, mas ele nunca foi testado para saber se realmente o que prega é certo. Ele nunca passou no teste para saber se está pregando certo ou errado. Infelizmente. E vai assim, na cegueira. Vai no Deus dará, né? Glórias a Deus. Aqueles que anunciam a Bíblia incorretamente adoram Satanás. Infelizmente. Esses são ceifeiros da morte. Todos que entram nessa ceifa morrem. Tá? Morrem. Eu estou dizendo espiritualmente. Materialmente, talvez
não vai acontecer muita coisa. Mas espiritualmente, ele vai morrer. Tá? A maioria, ao entrar numa igreja, recebe proposta. Eu conheço pessoas que deixaram as tribos dos filhos de Israel e entrou numa igreja já pegando cargo já. Mas espera um pouquinho. Entusiasmado, pensa que pregando trabalha para Deus. Estou pregando, trabalhando para Deus, estou agindo. Deus está no negócio, porque eu estou fazendo algo para Deus. Muitas pessoas pensam isso, né? É como sempre eu costumo dizer, ninguém é obrigado a pensar, ou ninguém é reprimido a pensar. O pensamento é livre. A escolha é livre. Você pode ficar à vontade. Você não é obrigado a nada. Agora, entenda um pouquinho, vê quem sua carne é. Vê o que sua carne é. Ela é eterna? Não. Não é eterna. Um dia tu vai ser arrastado. Um dia seremos arrastados. E aí? Quem vai te arrastar? Quem vai te levar? Um dia vai ser o dia que você queria ouvir uma mensagem dessa para decidir certo, mas não terá. Você vai querer que essa mensagem se repita na sua vida para decidir diferente. E digo mais, você vai querer ouvir 1 minuto dessa mensagem para tomar sua decisão. E não terá nem sequer 1 segundo. E hoje, muitas pessoas jogam fora a mensagem objetiva e começam a abraçar coisinhas que não levam a lugar nenhum, senão morar com Satanás. Agora eu te pergunto, eu sei a tua resposta. Responda para você mesmo. Satanás é ruim? Satanás é ruim? Outra pergunta. Deus é bom? Responda para você mesmo. Deus é bom? Satanás é ruim? Vamos dar um exemplo que você respondeu, Deus é bom. E por que não segue? Vamos colocar que você respondeu para você, Satanás é ruim. E por que anda beijando os pés dele? Grande é o nome do Senhor. Mateus 13, 27. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeastes tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? Aqueles que anunciam a Bíblia incorretamente adoram Satanás. Esses são ceifeiros da morte. Repito novamente para vocês entenderem, tá? A maioria, ao entrar numa igreja, recebe proposta. Já falei aqui, você vai entender. Entusiasmado, pensa que pregando trabalha para Deus. Aquela pessoa nunca soube que adorar Satanás é bajular os homens. Então, quando a pessoa bajula os homens, automaticamente está adorando Satanás. Mateus 13, 28. E ele lhe disse, um homem inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Glória a Deus. Quem poderá ser joio e que pregação leciona? A pergunta é pertinente. O joio é amargura para as tribos dos filhos de Israel. Por que amargura?
Porque as tribos dos filhos de Israel, ela está pregando a palavra. Ela está anunciando a palavra. Então, tudo que está contra a palavra, as tribos dos filhos de Israel já vê a amargura. Ela já percebe a amargura. O que anuncia é oposto à palavra. O joio anuncia o oposto à palavra. Todos precisam saber sobre Jesus Cristo de Ismael e seus mensageiros, o joio. Todos precisam saber quem são essa trempe diabólica. Quem são essa trempe maligna? Sabemos que as pessoas até negam servir Satanás, como pouco importam com as profecias vindouras. Eu não sirvo Satanás, eu não gosto de Satanás, eu nem gosto de falar nesse nome. Mas não está preocupado também com as profecias que já estão acontecendo diante do nariz dele, já está acontecendo. Ele não está vendo. E o pior disso tudo, não quer saber. Pastor, agora eu vi que eu tenho que ir para a igreja. Também não vai ouvir lá. O que é pregado no Evangelho Eterno não se pode pregar na igreja por causa do sistema. Não se pode pregar na igreja. Apenas obedecendo a Escritura Sagrada, sendo revelado por Deus, é que consegue pregar a terceira dimensão avançada do Evangelho Eterno. Caso contrário, não consegue, não vai anunciar, não poderão anunciar, tá? Glória a Deus. É simples acreditar numa salvação, não é fácil? Eu tenho salvação, eu sou salvo, né? Muito fácil. Você sabia que uma mentira dita muitas vezes se torna verdade? É muito fácil. Agora você percebe a pobreza de espírito que tudo está acontecendo? Você percebe a pobreza de espírito que está chegando aí? As pessoas aceitam tudo. O que estão dizendo, estão aceitando, estão colocando tudo a prato limpo. Por enquanto estamos vivendo um mar de rosa. No país do Deus dará. Tranquilo. Não é a necessidade que está levando essa pessoa a ouvir qualquer coisa. Mas é a falta de boa palavra de Deus. Porque diz a Escritura Sagrada, se cessarem as profecias, o povo se corrompe. Oséias disse, o meu povo pereceu, porque lhes faltou o conhecimento. Agora eu não gosto, pastor. Nós temos 4 igrejas em cada esquina. E agora o pastor disse que está faltando conhecimento. Desde quando, meu irmão, meu amigo, que o conhecimento controlado provém de Deus? Quando os profetas disseram conhecimento, ele não está falando conhecimento qualquer, está falando conhecimento da palavra de Deus. Está falando conhecimento provido do Espírito Santo. É esse conhecimento. E nós temos esse conhecimento que é chamado Evangelho Eterno. Como eu disse, a terceira dimensão, a dimensão avançada da palavra de Deus. E que está oculta àqueles que se dizem entendidos. Mateus 27, 25.
É simples acreditar numa salvação, mesmo não a possuindo. Os homens atuais possuem mentes contorcidas, motivo porque creem em salvação inexistente. Mentes contorcidas. Tá? Infelizmente, é essa situação aí. Glórias a Deus. Mateus 15, 8. Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. A Bíblia Sagrada diz que a apostasia virá primeiro. Tá? Isso tudo faz parte. Acho que a terceira apostasia é a falsa vinda de Cristo. Acho que é isso. Tudo isso faz parte. Tá? Porque, infelizmente, essa é uma situação complicada e que a terra precisa tomar conhecimento o quanto antes. Glória a Deus. A Bíblia Sagrada diz que a apostasia virá primeiro, depois as tribos dos filhos de Israel subirá. Tá? Então você não é apenas tribo dos filhos de Israel. Tem que ser obediente ao sumo sacerdote Jesus. Então aí subirá. Por quê? Porque diz a palavra aqui, ó. Este povo honra-me com os seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Você uniu as tribos de Israel, mas ainda tem o coração longe de Deus. Cuidado. Cuidado porque se você brincar, o teu tempo vai passar. Ah, mas Deus está lá, me esperando. Confia. Essa reza é velha. É proposta satânica. Não existe isso. Deus não é obrigado a esperar nós pecar até o dia que nós cansarmos. Não. O juízo que estamos vivendo, o juízo de vivos, como diz a palavra, o tempo passa. Se você ouviu o Evangelho eterno e não der crédito a ele, o teu dia, o teu tempo passa. Aí quando você procurar, não o encontrará mais. Se é que você conseguirá procurá-lo. Agora eu vou procurar Deus. Aí tudo dá errado, você não consegue ir. O que foi que aconteceu? O tempo passou. Infelizmente, essa situação. Então muitas pessoas não vêm enquanto Deus chama. Ele quer vir o dia que ele quiser vir. Cuidado. Fiquem atentos para essa condição, tá bom? Após isso, implantará paz e segurança aos povos. O anticristo implantará paz e segurança aos povos. O fato ocorrido será chamado apostasia. Assim que cumprir as 7 apostasias, o sumo sacerdote Jesus voltará e o filho do pecado será empossado, tornando único governante mundial na tribulação. Então a falsa vinda de Cristo vai acontecer, o anticristo vai manifestar, todos saberão quem é ele vai agir, ele vai desmontar o sistema que nós conhecemos hoje, ele vai montar uma igreja única, e nessa igreja única ele vai obrigar todos que são igreja hoje a participarem dessa igreja única. E depois que ele montar essa igreja única, que seu estatuto já está montado, tá? Na hora que ele fizer tudo isso, então ele vai fazer com que as pessoas, tá? De católicas a espírita, evangélico, todo mundo que pertence a uma igreja, que entre na igreja dele, tá? Os pastores, padres, pai de santos, todos vão entregar as pessoas para ele e ele reger. E vai pôr na testa ou na mão direita ou na testa, o seu sinal
para ter abrigo, segurança, paz e ter alegria carnal, sim, mas é alegria para as pessoas. Ele vai fazer tudo isso e vai gerar uma falsa paz para atrair Israel. Só que Israel não vai manifestar enquanto as tribos dos filhos de Israel, comprados da terra, estiverem aqui. Então, com essa paz que vai estar no mundo inteiro, Israel, ainda em guerra, vai ficar de olho em quem trouxe essa paz. Eles vão ter a consciência que é o Messias dele. E assim que Jesus, o sumo sacerdote eterno, nos levar as tribos dos filhos de Israel para a sua glória, Israel vai entrar em contato com esse homem e o proclamará seu Messias e fará com ele 7 anos, um contrato de 7 anos. Israel terá paz por 7 anos. Nenhuma nação vai tocar Israel. Tá? Então, meus queridos irmãos, funciona dessa forma. Viu? Mas não existe aquele passo de mágica que a igreja está dizendo. Jesus volta, pega o seu, na outra hora o anticristo entra governante. Não existe esse passo de mágica. Tá? Deus não é um curandeiro para dar passe de mágica. Ele primeiro vai manifestar, e é permissão de Deus, ele vai fazer um grande trabalho. Ele vai resolver o problema do mundo inteiro praticamente. Sua história vai lastrar pela terra. E aí sim ele será eleito governante mundial quando as tribos dos filhos de Israel saírem daqui. Agora, por que Satanás vai selar o seu povo com o sinal da besta? Os gentios. Porque nós, tribo dos filhos de Israel, dos 144 mil, estamos pregando. Você sabia que ser revelado por Deus é o contrário do sinal da besta? É o contrário. Toda pessoa revelada por Deus, ele não pega o sinal da besta. Ele morre, mas não pega. Você sabia disso? Então, de um lado ele vai colocar na testa ou na mão direita das pessoas o número dele. E nós colocaremos conhecimento das pessoas serem reveladas. Por isso estamos trabalhando hoje, orando para Deus revelar as pessoas. Porque já estamos nos preparando para essa grande guerra. Ele não terá poder em nós, tribo dos filhos de Israel. Por isso ele vai querer nos ir na frente nossa para colocar o sinal no povo, para o povo não vir para as tribos dos filhos de Israel. Então uma grande batalha está se travando. Por isso nós estamos aqui dizendo, não importa que você é igreja, que você é pastor, que você é obreiro, não importa. Tem que fazer parte desses grupos do Senhor que está sobre a face da terra e que estão sendo selados, já estão sendo montados em todo o planeta. Por quê? Você sendo revelado por Deus, você será protegido do sinal da besta. Porque uma vez que pegar o sinal da besta, o lago de fogo te aguarda. Você não tem mais jeito. Você sabia que a pessoa que pegar o sinal da besta, não podemos mais pregar para aquela pessoa, porque ela já está condenada à escuridão eterna? Por isso nós estamos lutando para levar conhecimento para o Evangelho eterno entrar no coração da pessoa e ela ser revelada por Deus. Então ela não vai ser selada pelo diabo, pelo 666. E a igreja ensinou certo todo mundo. Não vai ter 66 coisa nenhuma agora. Por quê? Quando vier, pelo conhecimento que deram, todo mundo estará condenado. Vai levar todo mundo para a fornalha. Essa é uma meta de Satanás. Essa é uma posição de Satanás. Que ninguém se perca e todos sejam levados à destruição eterna. Mas do outro lado está esse povo que não é o sistema,
é um povo antissistema. Nós estamos sendo nos preparados. Agora diga para mim, a igreja está em todos os países da terra? Não. Portanto, não será arrebatada. Porque todas as nações chegarão pessoas lá em cima. E a igreja não está. Mas nós, dos 144 mil, estamos. Porque o anjo está selando em todo o planeta. E lá ele não vai perguntar para o senhor lá da Coreia do Norte se pode entrar, não. Ele não vai perguntar para o senhor da China se pode entrar, não. Ele não vai perguntar para o senhor lá da Coreia, lá da Venezuela se pode entrar, não vai. Ele não vai perguntar a ninguém do Oriente Médio se pode entrar os 144 mil lá. Ele não vai perguntar. E lá esses estarão pregando e haverá arrebatados lá. Por isso, o povo de Deus é o menor número, mas é o único povo, é os 144 mil, que vai cumprir a palavra de Deus. De todas as nações, tribo, língua e povo estarão diante do trono. Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Se você tiver atenção para você ver o que eu estou falando aqui, você saberá que essa é uma verdade e que você, como eu fui, deve acordar ainda enquanto existe tempo. Tá certo? Marcos 13, 21, ainda é um reflexo da falsa vinda de Cristo. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Não está falando aqui de falso profeta, está falando ele. A falsa vinda de Cristo. Tá? Depois que a falsa vinda de Cristo acontecer. 2 Tessalonicenses 2:8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Então, meus queridos irmãos, é hora de chegarmos a Deus e abraçarmos a verdade enquanto ela está perto de nós. Buscai o Senhor enquanto ainda você pode encontrar. Porque se esse evangelho eterno passar perto de você e não for convidado por você para entrar no teu coração, pode ser que talvez você não ouça ele mais. Então é hora de dizermos, ó Deus, tem misericórdia de mim. Eu não quero somente Jesus, mas eu quero aquele que recebeu o sacerdócio lá na cruz. E com esse sacerdócio, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, todos que o autentiquem como o único, supremo e exclusivo Senhor da sua alma. Glória a Deus. O ismaelismo trará segurança aos homens. Aqueles que o rejeitarem serão banidos da sociedade. Tá? Por quê? Porque haverá guerra. Quando você rejeita o ismaelismo, você está em guerra contra o sistema. Nós estamos preparados, estamos orando ao Senhor, buscando a Deus, para que não sejamos pegos de contradição. Estamos levando a palavra de Deus como realmente ela deve ser anunciada. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Em troca do benefício, anunciará a única religião, esse anticristo. E o câmbio da unificação de povos. Ele não vai falar para você que é o sinal da besta, não. Quando ele colocar a única religião, ele vai dar um câmbio de unificação de povos. Quer dizer o quê? Sinal da besta. Para unificar o seu povo. Para esse povo não adquirir o conhecimento da revelação de Deus. Porque do outro lado estamos pregando. E todos que vierem até o sumo sacerdote Jesus, ele não lança fora. Então ele vai cercar o povo na frente. Mas o que é de Deus não se perderá. Agora eu te pergunto, você sabe se você é de Deus?
tem duas opções. Se você for de Deus, você virá. E tem a outra opção. Você pode se tornar de Deus na medida que você decidir sua vida para com Deus. Tá? Glória a Deus. Todos que esquivarem ou rejeitarem a marca, não comprarão e nem venderão. Como a gente vai viver, pastor? Calma, não preocupe. Eu só não posso te revelar agora o que deve ser feito, tá? Eu só não vou te revelar agora o que vai ser, mas eu já sei de tudo como vai acontecer. Nem aqueles que estão sendo revelados, que já foram revelados, eu não posso comentar para ninguém. Mas não preocupe. Do lado espiritual, nós temos o anjo Miguel, Daniel 12:1. E Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Sem problema nenhum. E do lado material, está tudo preparado. Viu? Agora, independente, se você não quiser o fogo, não vai comprar e nem vender da mesma forma, então é melhor estar com as tribos do filho de Israel, né? Mas só tem um problema. Antes da falsa vinda de Cristo, o Espírito Santo sairá das igrejas. E quando ele sair, quem estiver encanado na igreja, será o primeiro a pedir o sinal da besta. Afinal, o senhor está dizendo que é câmbio de unificação de povos, não é verdade? Glória a Deus. Quanto à pessoa que receber, terá traçado o seu próprio destino, o lugar de tormento. Então, recebeu o sinal, não tem mais, tá? Apocalipse 13:16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Você sabe o que significa a palavra sinal? É difícil, né? Difícil? É difícil a palavra sinal? Não. Sinal é um enigma. É o que eu estou dizendo. Se ele vem com o nome tribo, vem com o nome câmbio de unificação de povos, ou algo mais assim perto, semelhante, ele vem com enigma. Então é o quê? Um sinal. Ninguém vai falar que é por mais entendido que seja aí um líder religioso, ele não vai dizer que é o sinal da besta. Ele não vai dizer isso. Não porque ele não quer dizer. É porque ele não está preparado para dizer. Ele não pode dizer. Primeiro, ele não tem a proteção de Deus. Segundo, ele não pode futucar uma cobra com vara curta, sem a proteção de Deus. Se ele soubesse alguma coisa, jamais ele iria revelar. Você já viu aquela história que todo mundo fala, que o diabo manda? Eu falo que o diabo manda um enigma para as pessoas entenderem que ele está perto. O povo dizendo, Deus é bom, o diabo não é ruim, não? Não. Eu não fico contra Deus, nem fico contra o diabo. Funciona assim. Glória a Deus. Os gentios passarão por tormenta. No tempo, Deus enviará os 144.000 para juntar os escolhidos nas extremidades dos céus. Escolhidos, tá? Quem foi escolhido, quem quiser ser escolhido, é só tomar uma decisão com Deus. Precisa fazer isso, tá bom? Glórias a Deus. Aqueles que nunca ouviram, naquele tempo, tá bom? O evangelho eterno e rejeitarem o sinal da besta, serão vencedores, porém filiando-se
as tribos dos filhos de Israel. A religião tradicional única no mundo anunciará que os povos estarão em tribulação, tá? Da maneira que estão pregando hoje. Eles vão ter a falsa vinda de Cristo como a verdadeira. Eles vão falar que já estão em tribulação. Isto é mentira. O sumo sacerdote Jesus não voltou, e quando vier, o tempo dos gentios acabará. O que é isso? Uma vez que o Senhor buscar o seu povo, o nosso sumo sacerdote eterno, os gentios não terão mais chance. Israel será pisado até completar o tempo dos gentios. Lucas 21, 24. Agora, completa. O que você entende pela palavra completar? O que você entende por isso? É óbvio que não tem muito enigma nisso. Acabou. Não tem mais salvação. Não tem mais. Glória a Deus. Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos com riso, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Deixa eu falar uma coisa aqui. O que você entende sobre enviará os anjos de uma a outra extremidade dos céus? O que você entende com isso? Com riso, clamor de trombeta. O que você entende? Porventura, você acredita que virá anjos batendo asas, ou sem asas, roupão grande, cabelos loiros? O que você pensa? Trombeta na mão? Afinal, é isso que ensinaram para nós, né? Quer dizer que antes do dia virão os anjos falando: olha, o mestre está chegando. É? Clamor de trombeta? O apóstolo Paulo disse que ele não valoriza muito instrumento que não identifica. A trombeta é aviso. Ela não identifica a música. O que é a trombeta que você entende? Quem são esses anjos que você entende? São pessoas seladas, reveladas, que estão sendo preparadas para anunciar o evangelho eterno no mundo inteiro, a juntar em grupos, com riso, clamor de trombeta. Trombeta é a palavra, o clamor é falando a palavra, nas extremidades dos céus. Muita gente pensa: mas é no céu, pastor. Porventura, nós que vivemos sobre a terra, nós estamos sobre a terra. Nós estamos sobre a terra. Nós estamos em cima da terra. Nós estamos em regiões celestiais. Hã? Agora, se você estiver debaixo da terra, você está na terra. Então, nós estamos no céu. Porque estamos sobre a terra. Glória a Deus, tá bem? Louvado seja o Senhor nosso Deus. Graças ao Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Os falsos cristãos ficarão abalados, chocados, muitos cometerão suicídio. Então, falso cristão, vai ficar muita gente pendurada em árvores aí, tá? Infelizmente. Porque a mídia afirmará que o incidente chamado a volta de Cristo aconteceu. Você sabe que a mídia é o dedo
principal do capeta, né? Do diabo. Nós, tribo dos filhos de Israel, anunciaremos que o Cristo verdadeiro não voltou. Por quê? Porque estamos em guerra. Mais gente revelada, menos gente marcadas. Mais gente revelada, menos gente marcadas. A religião única acatará isto como afronta, e a perseguição virá. Dali o Senhor abreviará os dias para os escolhidos se salvarem. Não está falando as tribos de Israel. Nós estamos protegidos. O diabo não pode nem chegar perto. Os escolhidos se salvarem é aqueles que não pegaram o sinal da besta, que estão lá encanados na igreja única, que antes era das igrejas e que tornou-se da igreja única, mas que eles têm uns dias para também ser marcado. Olha, até tal dia você tem que marcar. Se você não marcar, você vai ser eliminado. E a Bíblia diz que Deus vai abreviar os dias. Que é isso? Ele vai entrar em outros setores, esquecer dessas pessoas até que elas decidem tomar sua posição com Deus. Mas esses nunca ouviram o Evangelho Eterno. Não estão julgadas, diferente daqueles que estão ouvindo agora. Tá certo? Glórias a Deus. Lucas 21, 17, diz a palavra de Deus para concluir. E de todos sereis aborrecidos por causa do meu nome. Tá? Ele não vai querer o outro nome, ele vai querer o nome do Senhor. Acontece que matarão alguns de vós, serão mortos alguns. Quando eles saírem de lá, os pais vão entregar eles para serem mortos. Irmãos, parentes, amigos, está na palavra. Alguns vão conseguir passar e vencer. Outros não. Vão morrer, porém salvos. E quando Cristo, nosso sumo sacerdote, vier, nós que ficarmos vivos, vamos encontrar com eles também nas nuvens. Tá? Glória a Deus. Tá certinho então? Então é isso, meus amados irmãos. Espero ter ajudado os irmãos naquilo do possível. E lembrando os irmãos que estamos sempre entrando na palavra de Deus. Não vamos parar. Vamos permanecer, porque está começando a grande batalha. A grande batalha está começando. Tá? Que Deus abençoe. Vamos orar.